Estamos aqui para o nosso último vídeo de geografia bíblica e a gente tem aqui os mapas. E agora um mapa que faz referência aos reinos, né, de Israel e de Judá. Geralmente qualquer bíblia tem isso daí, tá, pessoal? Então eu peguei esse mapa e eu sei que a qualidade dele não está das melhores, tá? Você vê o granulado ali, né? Mas tudo bem. A gente acabou pegando esse mapa, tá? Os mapas com mais qualidades aí a gente tem que pagar um Atlas, né? E não tá no orçamento do curso aqui não, hein? Os territórios os reinos de Israel e Judá. Você tem aqui, vamos olhar o geral primeiro para vocês entenderem, tá? Você tem aqui o Reino do Norte, né? Quando é que vem essa divisão, Moisés? Essa divisão ela vem mais ou menos em 931, né, antes de Cristo. O que acontece? Você tem o rei Salomão, você tem três primeiros reis na época. Você tem o rei Davi, você tem o rei Saul inicialmente, né? O rei Saul ele acaba sendo escolhido, o povo ele não é unificado ainda como reinado. E aí você tem o rei Davi que vai fazer essa unificação. E aí, depois dessa unificação, você vai ter o reinado de Salomão, né? Que Salomão, o nome dele vem de Shalom, né? Que significa paz, até porque Salomão ele conseguiu, nesse local aqui, estabelecer paz com os outros povos, né? Então, Salomão teve um período aí de muita paz. Só que aí, infelizmente, essa paz ela dura só na época de Salomão, porque depois com o filho dele, Roboão, a coisa fica feia. Então, quando ele morre, né, e vem o filho Roboão assumir o reinado, o Roboão ele poderia ter a oportunidade de fazer a coisa mais tranquila, de diminuir a carga de impostos. Lembra que eu falei que Salomão ele tem uns probleminhas, né? Por mais que ele seja um referencial de sabedoria, o rei Salomão ele acaba, infelizmente, não usando muito a sabedoria para governar. E ele usa uma carga de impostos muito elevada, infelizmente. E aí, por conta disso, o povo acaba ficando muito chateado, né? Ninguém gosta de ficar pagando muito imposto. E aí o Robão tem a oportunidade de diminuir esses impostos, né? E infelizmente o Robão não faz isso. Ele fala que ele vai fazer pior do que o pai dele, e aí o povo diz que não tem mais relação com a casa de Davi, e acabam se dividindo. E a gente tem aqui o Reino do Norte, nessa parte aqui maior, tá bom? Esse efeito aqui de transformação, eu sei que na aula de slide, mas é legal comentar um pouquinho. Ele é mais do PowerPoint. Por isso que o PowerPoint ele é tão bom, né? Um efeito que para mim é um efeito muito sensacional aqui. Tu consegue fazer muita coisa com isso. Mas a aula de geografia, vamos focar então. Então a gente tem aqui o Reino do Norte, que vai ficar mais ou menos com 10 tribos, e o Reino do Sul, que vai ter basicamente Judá e Benjamim como tribos, tá? Vamos focar aqui um pouquinho no Reino do Norte para entender algumas regiões. Então a gente tem, por exemplo, aqui a região da Síria, como eu já mencionei para vocês, né? Mas, por outro lado, a gente vai ter a Assíria, não confunda a Síria com a Síria, eles são diferentes. Você tem os fenícios aqui, que são os grandes navegadores da antiguidade. Um exemplo de uma fenícia famosa é a Jezabel, tá bom? Você tem aqui Dan, que é o norte aqui da Terra Prometida. E é interessante isso, né? Porque Dan fica aqui no norte. E tem uma historinha lá no final de Juízes que mostra como os danitas saíram da parte mais ali ao sul e vieram para cá. É uma história meio esquisita, né? Mas ela tá ali justamente para explicar como é que os danitas pararam aqui, tá? Porque quando tu olha a história de Sansão, Sansão da tribo de Dan, tá? E o Sansão fica indo direto para Filístia, tá? Só que a tribo de Dan não está aqui na história de Sansão, ela está mais ao sul. Então, por isso que o Sansão consegue ficar vindo para Filístia, ele passa por Gaza e tudo mais, tá? Então é bem interessante essa mudança que acontece com a tribo de Dan. A tribo de Dan vai lá para cima e acaba sendo a cidade que fica no extremo norte, e a cidade no extremo sul é Berseba. Então, lá no livro de Samuel, por exemplo, quando eles querem se referir a toda a terra prometida, eles usam a seguinte expressão: desde Dan até Berseba. Por isso que usa essa expressão, porque Dan fica lá em cima e Berseba fica aqui embaixo, tá bom? Mas a gente vai acabar olhando isso daqui a pouco. Então, esse aqui é o Reino do Norte, a gente tem algumas regiões importantes, como a planície de Meguido, né? Lembra a palavra Armageddon, né? Que faz referente justamente a esse monte aqui, ou melhor, essa planície aqui em Meguido, porque verdadeiramente aqui, é, nesse local aqui em Meguido, a gente vai ter a Batalha do Armageddon, né? Que é aquela batalha lá, aquela batalha que a gente vê em Apocalipse, tá bom? A gente tem outras regiões, como Tiro, por exemplo, que é muito referenciado nos profetas. Por exemplo, você tem o profeta Amós, que dá uma referência para cada um ali. Você tem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, eu já falei para vocês que não é um mar, tá? Isso aqui é um lago. Mas tem o nome de mar por conta da extensão dele. E aí o Mar da Galileia, ele vai indo aqui, ó. O Mar da Galileia é aqui, né? Mas esse rio, ele vai descendo. E aí isso aqui é justamente o tal do Rio Jordão, tá? Deixa a gente olhar aqui um pouco mais de longe. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu descer um pouquinho para ficar mais fácil para vocês. A gente vai descer aqui o mapa e você tem o Rio Jordão, tá vendo? O Rio Jordão ele vai desaguar lá no Mar Morto. E o Mar Morto, daí tu vai ter. Aí tem aquelas fotos, vocês sabem, né? Ele tem uma alta salinidade.
e aí a tensão superficial da água fica muito elevada. Aí o pessoal consegue ficar tirando umas fotos bem engraçadas lá. Você tem o Rio Jordão aqui, né? Lembrando que a travessia para a Terra Prometida acontece aqui no Rio Jordão, por isso que eles dão de cara com Jericó, né? Porque Jericó fica logo aqui na ponta. Tem Siló, Siquém, várias regiões que são mencionadas. Samaria, que é a capital de Israel. Quem cria essa cidade aqui é o Onri. O Onri é uma das dinastias mais poderosas que a gente tem em Israel. Tem inclusive muito registro arqueológico sobre eles, tá? Os Onridas, o Onrida mais famoso aí é o tal do Acabe, né? E o Onri é que cria a capital aqui em Samaria. E é que vai virar posteriormente o povo samaritano, que a gente vê lá no Novo Testamento, toda aquela polêmica lá com o pessoal. Tem a cidade de Betel aqui, que é interessante, que é o local onde Jacó tem um encontro com Deus em Gênesis 28, né? Bet-El. Bet é casa no hebraico, né? E El é a partícula teofórica referente a Deus. Então, casa de Deus, tá bom? A gente tem outras regiões aqui, que a gente consegue observar bem claramente naquela parte lá do Êxodo não, do Pentateuco, né? Tem algumas referências a esses locais aqui. Bom, é isso, pessoal. Aqui no Reino do Norte, o Reino do Norte ele dura mais ou menos até 722 a.C., momento que eles acabam sendo derrotados pela Assíria. Infelizmente, eles acabam perdendo aí para a Assíria e não retornam, tá? Eles não retornam para cá. O que acontece é que a gente tem uma migração muito elevada aqui para o Reino do Sul. Como é que a gente sabe disso? Né? Por conta, uma das evidências arqueológicas é a questão da comida, que a gente vê que o registro de comida aumenta muito no Reino do Sul nesse período, o que indica que o pessoal acabou migrando para essa região. E você tem aqui essa situação que eles acabam migrando, e acaba que a Síria coloca outros povos aqui para meio que se misturar com eles. E é por isso que os samaritanos acabam sendo mal vistos, né? Porque são um povo meio que misturado. Embora o povo de Israel não é tão puro assim como eles falam, tá? Porque tu tem aqueles critérios, não, eles só podem aqui se relacionar com as pessoas daqui e tudo mais, né? Que principalmente o Esdras e o Neemias vão bater muito nessa tecla. Mas se a gente observa, por exemplo, o Davi tem sangue moabita correndo nas veias, porque ele é parente de Ruth, tá bom? Tem Jerusalém, Jerusalém é importantíssima, a cidade de Davi, onde está o templo e tudo mais, né? Então, por que a gente tem essa cidade aqui de Betel e Dan logo aqui? É interessante quando a gente observa o reinado do Jeroboão, que é quem assume o reinado, porque você tem Salomão está reinando, o reino está unificado. E aí, o Jeroboão vai assumir o reino do norte e o Roboão vai ficar no sul. Duas tribos aqui, Judá e Benjamim, e aqui as outras 10 tribos, tá? O Jeroboão ele fica preocupado do pessoal que está aqui no norte migrar para o sul, porque o templo está logo aqui, né? E aí existe uma tentação muito grande do pessoal ficar vindo para cá. Então ele vai botar em Betel, que é logo aqui, e lá em cima, em Dan, ele vai botar alguns bezerros, né? E vai dizer que Deus foi esses bichinhos aí que tirou o pessoal do Egito, né? E aí o pecado de Jeroboão, tem até uma discussão bem legal sobre isso, embora não seja o foco aqui da nossa análise. O pecado de Jeroboão reside justamente no fato do Jeroboão ele utilizar a religião como instrumento político, né? Ele está usando a religião ali como um mecanismo político para manipular as pessoas. E aí, meu amigo, a casa de Jeroboão é exterminada, tá? As consequências são bem sérias para ele, tá? Bom, tem Siló, Siquém, várias regiões aí muito conhecidas na história bíblica. E aí a gente tem aqui Belém, né? Belém. E lembra da história aí de Ruth, né? Que o pessoal vai para Moab. E aí tu consegue observar aqui que existe uma certa proximidade entre essas regiões. Tem Hebron, Judá, né? Que é a região aqui, como eu falei para vocês, o Reino do Sul. Você tem Judá e Benjamim. E Berseba, que é o extremo sul da Terra Prometida. Tem os filisteus, né? Os filisteus eles são estrangeiros, pessoal. Filisteus significa povos do mar, porque eles não são daqui. Por isso que, daqui no caso, do Antigo Oriente Próximo. E o que acontece? Algo bem interessante que a gente consegue observar com relação aos filisteus é que geralmente eles são chamados de incircuncisos. Justamente por quê? Porque eles acabam, eles não são dali. E a circuncisão é uma coisa que é praticada no Antigo Oriente Próximo. Então é uma referência aí a eles, tá? Você tem aqui Moab, né, os moabitas, bem famosos também na narrativa bíblica. A gente tem um problema do Josafá aí com os moabitas, que é uma história bem legal. Até porque tá perto aqui, né, Reino do Sul. Você tem Edom. Edom justamente são os descendentes de Esaú, tá? E Edom acaba fazendo muita maldade aí para Israel. Tanto naquele episódio que eles estão ali saindo do Egito, estão cansados, e aí os descendentes de Edom, né, um deles é Amaleque, né, por isso Amalequitas. Os Amalequitas vão lá e acaba fazendo maldade com eles, né? Acaba atacando. E aí Deus ele fala, eu vou pegar vocês depois, hein? E vem aquele momento lá que ele pede para Saul exterminar os amalequitas, né? Que seria um momento de acerto de contas, tá? E Edom também tem uma situação que o pessoal começa a fugir aqui na época do cativeiro babilônico, né? Tu pega a destruição do templo, que acontece mais ou menos em 586 a.C.,
O cativeiro babilônico, eles vão pegar aqui o pessoal, eles começam a fugir, né? Justamente porque o inimigo tá vindo dali. E eles começam a fugir e os edomitas acabam entregando, né, alguns fugitivos aqui para Babilônia. Muito feio isso aí, tá? Mas Deus ele pega esse pessoal, tá? Não pensa que é só para Israel que o bicho pega, não, né? Para essas nações todas aqui. Por isso que é importante vocês conhecerem essas nações para vocês conseguirem ler o texto aí e entender por que esses povos são tão citados na história bíblica, tá? E aí a gente tem mais alguns pontos aqui, deixa eu ver o que aqui já foi tudo. Basicamente deixa eu pegar uma visão maior agora, e aqui tem os povos que são citados aqui nesse mapa, tá. Aí se a gente observar um pouquinho o outro mapa que eu tinha mostrado para vocês, você consegue observar que Jerusalém está por aqui, né. Olha o percurso que Babilônia tem que fazer. Muito difícil o Nabucodonosor ter feito esse percurso aqui, tá, muito difícil, porque aqui tu não tem rio, tu não tem água, a menos que ele carregue um estoque, assim, absurdo, mas mesmo assim é muito perigoso. Geralmente o percurso que se faz é justamente esse aqui, né, tu vem por aqui. Tu vem por cima, vem atacando aqui a parte norte, e aí tu ataca Jerusalém por aqui. Por isso que essa região ela dá muito conflito, né? Porque esse corredor aqui, ele é muito importante. Esse corredor sírio-palestiniano, ele é muito importante porque é onde tu consegue, é a rota que tu consegue passar, né? Porque isso aqui é tudo deserto, gente. Isso aqui é meio complicado. Por isso tem que ficar indo pelos rios. O Abraão, quando sai da Mesopotâmia, ele vai pelos rios, tá? É interessante, né, que o Abraão ele sai daqui, né? Ur dos Caldeus. E ele vem parar na terra de Canaã, terra prometida. E aí o pessoal peca, volta para lá. Acaba que meio que eles voltaram para o lugar, né, do descendente deles, né? E obviamente depois eles acabam retornando, tá bom? Mas eu acho que isso aqui já ajuda, pessoal. Isso aqui não é um curso exaustivo de geografia bíblica, mas eu acho que com as informações que eu passei aqui já dá uma moral aí para vocês, tá bom? Então esse é o final do nosso segundo bônus. Espero que vocês tenham gostado. Tem outro bônus também, que é sobre uma pequena introdução à relação entre o movimento pentecostal e reforma protestante, tá? Isso aí é um presente nosso para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do aprendizado, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus.